Boa tarde. Vamos dar início a mais um Diálogos Artísticos e Poéticas Femininas na Periferia. Eu sou Renan Castilho, sou curador e pesquisador pelas Artistas Latinas. Esse ciclo de palestras é apresentado pelo Prêmio Arte e Escola, com recursos da Lei Aldir Blanc. O prêmio foi organizado pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, vinculado à Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Especial de Cultura, o Ministério de Turismo e o Governo Federal. Hoje nós vamos estar conversando com e sobre os trabalhos da artista Andréa Almeida. Andréa é artista visual, formada em turismo e graduanda em História da Arte pelo UERJ, membro dos grupos de pesquisa e extensão Arte Itinerários, onde atua como assistente de curadoria, sob a coordenação do professor Marcelo Campos, e experiências iniciais sob a coordenação da professora Inês Araújo. Estudou na escola Sensítio entre 2018 e 2019, na turma de Curadoria e Crítica de Arte. Também fez parte do programa de formação da Escola de Artes Visuais Parque Lage e frequentou o ateliê de escultura no Centro de Artes Caluche, no mesmo período. Atualmente é arte curadora nas galerias de arte da UERJ. Participou das exposições coletivas Como Nos Movemos, Como Queremos Nos Mover e Multiarte no período da quarentena de 2020 como artista e como assistente de curadoria nas exposições Inundação, no Museu do Pontal, e Esqueleto, em comemoração aos 70 anos de UERJ. Também foi curadora na exposição A Utopia do Não. Desde 2010, na construção de sua pesquisa como turismóloga, vem refletindo sobre a escassez de equipamentos culturais na periferia carioca, mais especificamente na zona oeste do Rio de Janeiro, onde reside. Hoje trabalha a imagem do negro brasileiro na periferia através da escultura, da pintura e do desenho. A Andréa vai começar lendo um poema de autoria própria, falando sobre a pesquisa dela, e a partir daí a gente vai dialogar com os demais trabalhos, estabelecer relações com toda a trajetória artística que envolve essa pesquisa. Bem-vinda, Andréa. Obrigada. Acabou. Somos livres. Lutamos por um espaço nesta sociedade ou pela transformação da mesma? Nós lutamos por um espaço nesta sociedade e pela transformação da mesma. A África está se libertando. E o Brasil? E os brasileiros? E os brasileiros de origem africana? Paramos de imitar com máscaras brancas. Assumimos nossos cabelos crespos. Entramos para as universidades públicas. Aparecemos na televisão, agora como protagonistas e prósperos. Estamos nos libertando. Até nos achamos bonitos. Não, lindos, belos, talentosos e intelectuais. Tá, mas você acha que estamos nos libertando? Sim. Estamos vivendo o pertencimento em lugares outrora tidos como que nós não podíamos entrar ou éramos expulsos. Tá, mas e as senzalas? Senzalas? Senzalas é coisa do passado. Não, as senzalas elas estão aí. As senzalas móveis. O que são senzalas móveis? São as lotações. O nome já diz. Lotação. Lotada. Lotada de gente. Ou melhor, lotada de escravizados. Escravizados? Escravizados.
você não sabe o que são os escravizados? Escravizados são aqueles que trabalham, não chegam a lugar nenhum, passam 1, 2 horas ou até mais dentro das senzalas móveis. Tá, mas se estudarmos? Estudar. Temos que dormir. Não dá tempo de estudar. Mas alguns conseguem. Alguns têm os pais, têm a família que patrocina. Alguns moram próximo. Alguns, somente alguns. A África está se libertando. E o Brasil? E os brasileiros? E os brasileiros de origem africana? Esse texto eu escrevi quando, em comemoração ao evento que teve na Escola de Artes Visuais, no Parque Lage, e no ano de 2019. E eu fui convidada para uma pequena participação, fazer uma performance, e aí eu escrevi esse texto me inspirando no livro Lugar do Negro, que fala dessa coisa do negro, da labuta, de ter que se deslocar da periferia para a região central da cidade do Rio de Janeiro, para a região sul, onde se concentram, vamos dizer assim, a parte mais significativa da economia da cidade, enfim. E fala muito dessa coisa, né, da luta da periferia, né, das pessoas que residem na periferia, e na maior parte essas pessoas são os negros. Sim. A partir desse poema, né, e da sua pesquisa com a Lélia, vou retomar uma parte, quando você fala na parte do texto, da lotação, que você apresentou para mim, que você está dialogando com o trabalho do Sacre Neves, né, no Valão Cartas ao Mar. E, enfim, ele conta que o interesse dele, né, não está para além do que o documento de patrimônio histórico e tombamento dizem do lugar, e que ele vai ter intenção de, enfim, fotografar, entrevistar, conversar com as pessoas que de fato, né, estão nesses espaços, ainda existem, né, para além do documento histórico. E aí eu fiquei me perguntando, né, pensando na sua série Negro Beleza, né, que é uma série de esculturas de argila de tamanho pequeno, assim, que são 93, né, são várias, em que medida esses seus trajetos, né, e daí você pode falar um pouco, talvez, desse processo, né, que foi construído coletivamente também de resiliência e resistência, né, para se manter na escola do Parque Lage, que medida as pessoas que você encontra também te inspiram a fazer esses rostos, enfim, essas figuras. Sim, eu me inspirei justamente vamos dizer assim, na diversidade que é bem perceptível no negro brasileiro, né, no afrodescendente, porque a gente vai ter aí, você vai encontrar diversas tonalidades, né, na pele do negro, né, feições, porque a mixigenação ela flui de uma forma muito específica aqui no Brasil, e acho que é uma forma também de representatividade, sabe? Nas esculturas, por exemplo, eu não repeti vamos dizer assim, a fisionomia, né? São fisionomias únicas. Então, assim, como nós somos únicos. Nós não somos números, né? Quando você trabalha numa empresa grande, né? Eu já trabalhei em várias empresas grandes,
E geralmente quando os funcionários estão insatisfeitos, revoltados, o que as pessoas falam? Ah, aqui nós somos apenas números. Então eu tive esse cuidado, né, no Negro Beleza, não só de representar através da forma como uma forma única e também de não repetir os nomes. Eu falei assim, eu não vou colocar, eram 93, eu me perdi, me perco até hoje, não vou mentir, de, né, quantas são. Aí eu fui por número, eu falei assim, por que não nomear, né? Que quando você vai lidar com as pessoas, uma coisa que a psicologia fala, né, é, olha, trate pelo nome. Você está trazendo aí, está carregando na sua fala a consideração, né, o respeito à pessoa. Né? Ah, é mais um, não. É a pessoa que tem um nome específico. É a Andréia, é o Renato, é o Paulo, e assim vai. Então, eu tive essa preocupação, tanto na forma quanto no nome, né, de nomear no Negro Beleza, para desmistificar essa coisa de que somos mais um. Nós não somos mais um, somos únicos, né? Como tem que ser. Eu acho bem lindo como nesse trabalho ele tem uma escala manual, né? São esculturas que têm o tamanho da sua mão, então eu penso que essa coisa de nomear é como se você está trabalhando com argila, né, com a terra, e que através da mão você cria enfim, esse cuidado, né, esse nascimento, né, de pessoas, enfim, de sentido para a existência, assim. Aí, enfim, acho que dá para a gente ir linkando todos os trabalhos, porque eles têm uma conexão. Eu queria talvez passar por algumas das suas pinturas, e que são... Eu peguei aquela série do Engenho Somos Todos, que está disponível no Projeto Afro, né, no site do Projeto Afro, e eu percebi que em algumas figuras, principalmente, né, de como você organizou as imagens, o cabelo crespo é algo que conecta essas imagens, né? E no seu poema você fala sobre o cabelo crespo, então eu fiquei pensando, e às vezes numa mesma pintura, o mesmo cabelo são duas posturas de rosto diferentes da mesma figura, né? Então eu fico pensando qual a importância do cabelo no seu trabalho, assim, né? Como que você pensa isso e qual a força que traz trabalhar isso no desenho, etc. Então, eu particularmente desenhar, pintar, não vou dizer nem desenhar, mas pintar, representar o negro em uma pintura, eu acho difícil, sabe? Combinar as cores, chegar no brilho, combinar luz e sombra, eu acho muito difícil, sempre é desafiador para mim, eu sempre fico apreensiva de que eu vou, sabe, naquela coisa da tentativa de conseguir. E o cabelo é mais difícil ainda. Desenhar cabelo é difícil, pintar cabelo é difícil, e o cabelo encaracolado é difícil, e o cabelo crespo eu acho mais difícil ainda. Eu, pelo menos, tenho essa percepção. E isso, de certa forma, quando você vai olhar, por exemplo, assim, o cabelo crespo, para mim sempre foi muito difícil assumir o meu cabelo crespo, como acontece com muitas mulheres, homens, mas principalmente com as mulheres. Assumir o cabelo crespo porque a gente vive em uma sociedade durante muitos anos, séculos, né? O cabelo crespo ele era tido como um cabelo ruim, como um cabelo feio, como um cabelo que precisava ser contido, escondido, alisado, mudado, transformado e jamais, nunca, né, ser assumido. Então, na pintura, eu vejo essa coisa de, né, a brincadeira de numa figura encaixar com a outra e as duas ter o mesmo tipo de cabelo, também muito essa coisa da militância de eu vou assumir o meu cabelo crespo, você também tem o cabelo crespo como o meu cabelo crespo, então eu me vejo em você,
E vejo isso nas ruas também, quando eu saio, às vezes encontro com uma mulher negra e às vezes ela olha para mim, olha para o meu cabelo, sabe? Assim, tem essa conexão. Você não fala, mas no olhar você sente ou que a pessoa vibra ou que a pessoa reprova. Apesar de estarmos no século que estamos, nas atualidades, isso acontece. Porque é tudo muito novo, ainda pra gente é muito novo assumir e é muito novo aceitar, né? Então isso também na pintura, sabe? Eu vi, foi uma forma também de representar. E ainda faço isso, eu acho interessante, assim. Às vezes eu pego, assim, as pinturas eu faço e aí depois eu vou encaixando e falo, ai, que legal, o cabelo combina. É meio uma brincadeira comigo mesmo. Sim, eu acabei lembrando de uma, acho que uma fala da Carolina Maria de Jesus, né? Que ela fala que o cabelo do branco é indisciplinado, que nunca para no lugar, e o cabelo que de fato tem uma disciplina, você põe onde ele quer, assim, faz como ele quer, o penteado ele vai se comportar certinho, assim. Eu lembrei disso também. Eu acho bem essa valorização, assim. Sim. É, aquela coisa eu fico pensando se saber olhar, né? falar. Como é que você olha, como é que você vê, como é que você se vê, né? Então, para uns vai ser gostoso, vai ser prazeroso, para outros vai ser custoso, né? E essa coisa do cabelo é uma coisa muito polêmica, sabe? E até mesmo assim, eu ainda encontro poucas referências. Eu acho. Você joga lá no Google Imagens, quando eu quero me inspirar, geralmente eu sempre vou buscar imagem. No início eu tinha muita dificuldade de encontrar, e aí eu tinha que fazer umas adaptações e pegar vamos dizer assim, uma fisionomia que eu achava interessante, uma posição da cabeça, do olhar, e adaptar para um corpo negro, né? Então, é isso. É uma subversão das referências, né, que se tem, né, talvez. Sim. E acho que uma conexão pela raiz mesmo, né, pensando que o cabelo ele também é uma coisa que tem raiz, né, ele se conecta com o ar, enfim, eu acho que tem uma relação com a África, né, como você traz no seu poema. E também, assim, o que acontece? Você fala isso, e aí eu lembro que o negro brasileiro, às vezes, a pele é clara e o cabelo é crespo. E às vezes o cabelo é ondulado, é cacheado, é liso, e a pele é negra. Então essa coisa do cabelo também, sabe? É meio que uma militância, né? De certa forma. Eu, por exemplo, eu tenho uma pele que, se eu alisar o cabelo, algumas pessoas vão achar, isso no Brasil, né? Vão achar que eu sou morena. Né? Mesmo com cabelo crespo, tem pessoas que não é negro. Tem isso, né? O brasileiro a gente ainda tem muita essa dificuldade de assumir. Sim, né? Acho que eu vou passar agora para o seu trabalho de escultura, mas talvez antes de falar especificamente desses dois que eu vou falar, você comentou sobre como os trabalhos de escultura eles demoram muito para serem realizados, né? Então você acabou intercalando com a pintura como uma forma de pensar, enfim, na possibilidade de venda e de renda a partir da arte, né? Isso é bem, enfim, diferente no caso da escultura. E eu queria saber, né, que você contasse por que você decidiu começar com a escultura e daí esse momento de oscilação entre a escultura e a pintura, como que isso se dá no seu processo? Então, eu não me via como artista. Eu comecei a desenhar, criança eu gostava muito de desenhar. E na minha adolescência eu fiz cursos de desenho e eu desenhava muito bem. E aí, de repente, eu casei e
o meu marido, na época, pediu que eu rasgasse todos os meus desenhos, porque aquilo não combinava com o meu estilo de vida. E aí eu rasguei todos os meus desenhos, me desfiz de todos os meus desenhos. Passaram-se os anos, eu me separei, aí eu fui fazer a faculdade, aí passou-se mais os anos, eu vi a necessidade de fazer outra faculdade e fui cursar História da Arte, né? E por que História da Arte? Porque além de imaginar que iria me ajudar a me aprofundar as minhas pesquisas com relação ao negro na periferia e a escassez de equipamentos culturais na cidade do Rio de Janeiro, especificamente na Zona Oeste, me ajudaria não só a entender, mas fazer alguma coisa que fomentasse isso, né? Enfim. E aí fui fazer História da Arte. Só que quando eu cheguei na UERJ, eu levei um choque, porque na UERJ, maravilhosa que é, os primeiros 4 períodos, é tudo junto e misturado, artes visuais e História da Arte. E aí eu tinha que lidar com um monte de artistas junto comigo. E aí eu falei, eu não sei desenhar, não sei pintar, não sei esculpir, não sei fazer nada, eu não sou artista, eu não sei o que estou fazendo aqui, né? Enfim, e fui parar no Parque Lage, porque ganhei uma bolsa, né? Me inscrevi. Na verdade, eu fui para melhorar a minha relação com a curadoria. Eu falei assim, não, eu já tinha feito, né? Escola Sem Sítio, entre 2018 e 2019, e aí, no início de 2019, tentei uma bolsa para o Parque Lage, consegui, e fui fazer Parque Lage. Só que quando eu cheguei em Parque Lage, para minha surpresa, também tinha um monte de artistas na minha turma, que era uma turma mais voltada para a crítica da arte. E aí, esses artistas, a gente se viu numa situação de necessidade de se manter na escola, e nessa luta, porque a gente ganhou a bolsa, mas a gente precisava custear a passagem, né, que é a nossa mobilidade, a maioria da periferia, e a alimentação para a escola. E aí o pessoal pensou assim, vamos fazer um leilão. Aí eu falei, não tem nada. Como é que eu posso fazer um leilão se eu não sou artista? Né? Eu não sei fazer nada. Aí eu desesperadamente fui para o Caluche, né? Pesquisei, vi com um amigo artista da faculdade, né, da UERJ. Falei, Renan, você faz escultura, né? Porque eu pensei assim, bom, negra, pobre, mulher, eu tenho que fazer alguma coisa para não competir com os outros. Como a maioria foge da escultura, porque a escultura ela tem um processo demorado, ela é ingrata. Eu falei, eu vou fazer escultura, que é o mais difícil. Entendeu? Não vou competir com o pessoal da pintura, que na maioria na escola era o povo branco, que já pintava, já desenhava há muito tempo. E na minha cabeça eu nada sei, vou para a escultura. E aí foi um momento muito feliz, foi muito, muito, muito bom, né? E é bom até hoje, eu tenho contato com o pessoal do Caluche até hoje. Sandro, grande mestre, maravilhoso, que só ele que entende minhas loucuras, que eu penso na cabeça, Sandro, eu quero fazer isso. Aí ele desenha, André, desenha pra gente, para eu entender o que você está querendo. E aí eu fui para o Caluche para aprender a lidar não só com argila, mas com cimento, né? E, enfim, foi dessa forma que eu fui fazer escultura, porque eu achei que eu não era capaz de desenhar, eu não era capaz de pintar, e então eu resolvi aprender a fazer escultura, porque pelo menos eu não ia passar tanta vergonha em uma possível e futura exposição no Parque Lage. Né? Foi isso. Foi dessa forma. Tá bom. Então, André, a partir desse relato sobre seu estudo, né, na escultura, eu queria falar sobre duas delas, que é o Jardim Cefap em Sulacap e 383 Jardim Sulacap e Jardim Botânico. Você dialoga ainda, né, com o Lugar de Negro da Albert da Lélia, e aí eu fiquei querendo que você falasse sobre o processo
de criação, né? Que você fala que a partir do ônibus você tira as fotografias, que uma das fotografias é a referência para criar o Jardim Cefap, né? Então, enfim, a partir do seu relato, da sua experiência nesse atravessamento, né, esse deslocamento diário, nessa questão da mobilidade, você falasse sobre o processo criativo mesmo, assim. E aí também relacionar com a Lélia no que ela diz da relação do policiamento, da militarização dos espaços, né, como isso é diferente para o branco e para o negro e como que isso atravessa a sua obra. Pensando o processo criativo, começou com o Jardim Cefap, na verdade, com uma escultura anterior, que foi Não Desiste de Mim, que eu apelidei desse nome para eu não desistir dela. Porque lá na ateliê, quando eu cheguei, todo mundo falava assim, olha, não se frustre, porque a primeira escultura, todo mundo desiste dela, ela fica inacabada. E aí eu pensei, eu não vou desistir, porque eu já sei o que eu quero, eu vou, né? E, na verdade, eu fui porque eu via assim, na zona sul do Rio, tem alguns grafites que são muito característicos. E um grafite me chamou a atenção que o personagem que ele criou, que o artista criou, ele tinha a cabeça em formato de skate. Aí eu pensei assim, vou fazer um boneco, né, uma escultura, um boneco, né, corpo de homem, o rosto vai ser a prancha de skate, e botei umas rodas de pneu de ônibus na perna dele. Só que eu não acabei ele e fiquei muito assim, travei nele. Aconteceu exatamente o que os artistas veteranos tinham me dito e eu não acreditei. Beleza, nesse meio termo, uma professora da UERJ, né, na aula lá da faculdade, falou assim, eu quero que vocês produzam algum tipo de arte, alguma coisa na rua. E, assim, e vão amadurecendo isso para ser o trabalho final de vocês, desse período. E aí eu peguei, fui para o shopping, comecei a fazer desenhos, rabiscar desenhos e filmar aquela minha atividade, só que as pessoas não me observavam, não chegavam perto, não perguntavam. Levei para a professora e ela falou, não, Andréia, não é isso, você tem que ir para a rua mesmo, para uma praça, entendeu? O shopping as pessoas ficam muito introspectivas. Eu falei, eu pensei assim, ela não está entendendo. O pessoal do subúrbio vai para a rua com celular, mulher é assaltado. Tanto é que eu fui assaltada 6 vezes. Eu falei, eu não vou para a rua, pensei, né? Falei, como que eu vou fazer? Só que como eu ficava muito tempo dentro do ônibus, eu comecei a fotografar. E uma das primeiras fotografias que eu tirei, que foi a que me inspirou, foi no início, quando eu saio de Sorocaba, eu pego um ônibus, que é a linha 383, que inclusive é a única linha onde eu resido, que leva até o centro da cidade. E no 383, um dos primeiros lugares por onde a gente passa, essa linha passa, para sair ali da Zona Oeste, é o Cefap, que é a ex-escola de cadetes, de formação de cadetes da Polícia Militar. E eu fotografei, porque é até bonito, sabe? Falei assim, fotografei e fiz outras fotografias, fotografei perto da Cidade Nova, fui fotografei muita coisa, mas sem saber o que eu ia fazer. E aí eu pensando, refletindo sobre, eu levei essa fotografia para o ateliê, virei para o meu professor, o Sandro, e falei, Sandro, eu quero fazer uma escultura disso aqui. Vi um amigo, um colega lá no ateliê, e o legal do ateliê é isso, porque você faz, ao mesmo tempo que você faz, você vê os colegas fazendo, então você acaba meio que sendo contagiado, né, na produção dos outros. Eu vi que esse meu colega, ele fez um quadro, ele fez uma escultura, mas em forma de quadro, e todo mundo fazia escultura em forma de busto. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu
queria fazer uma coisa diferente. Falei, eu quero fazer um quadro. E aí o quadro que eu quero fazer é do Cefap. Levei para ele e ele falou assim, tá bom. E aí ele foi me orientando, foi me ajudando, né? Me mostrou a técnica, deu lá fez algumas influências, enfim. Até que o Cefap ficou pronto, ficou muito legal, todo mundo gostou. E aí eu pensei assim, tá, legal, mas eu quero fazer uma outra escultura. E essa outra escultura que eu fiz muito pensando no lugar do negro, novamente, sabe? Lá, aquele livrinho que eu li, que me inspirou a escrever Lotação, o lugar do negro. Onde que fica o lugar do negro nisso tudo? E aí eu pensei em fazer uma boca, um ônibus saindo dessa boca e uma orelha gigante, enfim. E aí eu cheguei novamente pro coitado do meu professor, do mestre, Sandro. Falei, Sandro, eu quero fazer isso aqui. Ele falou, como assim? Eu falei, né? E ele falou, André, eu não tô conseguindo visualizar isso. Você vai ter que desenhar. Aí desenhei. E ele olhou, né? Ele falou assim, tá, vamos ver. Só que nem foi uma coisa assim, que a gente foi descobrindo junto como fazer. E aí eu fui fazendo e lá no ateliê todo mundo ficava assim, mas o que é isso? Eu falei, olha gente, eu não sei explicar o que é isso. Isso aqui é uma boca, né? Que eu comecei pela boca. E o pessoal, uma boca? Mas uma boca aberta? Mas num quadro? E tava muito assim, aquela coisa louca. Aí depois eu fui fazer um ônibus, aí o pessoal, mas o que é isso? Eu falei, é um ônibus. Enfim, fiz mais ou menos, né, na argila e fazendo depois de todo o processo, vai para a argila, vai para o gesso, depois para o cimento. E já estava quase pronto, e eu falei assim, e todo mundo ficou assim, mas o que essa escultura tem a ver com a outra escultura? Eu falei, tem tudo a ver com a outra escultura. Esteticamente falando, não tinha nada a ver. E eu fiquei pensando e olhava para uma, olhava para outra, eu falava assim, eu tenho que conectar uma escultura com a outra de qualquer forma. E eu não sabia como. E a escultura do Cefap estava pronta. E eu fiquei analisando e pensando, e aí eu fui estudar sobre a história da Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro. E estudando sobre, eu descobri que a Polícia Militar ela foi criada, na verdade, para salvaguardar os bens da elite na época, né? E, a princípio, esses policiais que eram recrutados eram ex-negros, né? Então, assim, uma sociedade que vivia à margem, né? Um grupo que vivia à margem da sociedade, que eram contratados, trabalhavam para cuidar, para zelar pelos bens da elite. Então, a história meio que se repetindo, né? Então, na verdade, a Polícia Militar ela tem várias camadas, né? Fala-se dessa questão da opressão e tal, mas o início de tudo também tem uma outra situação aí. E aquilo me chamou muita atenção. E aí, quando eu fui ver o emblema da Polícia Militar e estudar sobre o emblema, eu falei, gente, que coisa louca, porque é um ramo de uma cana de açúcar e um ramo de café, e tem duas armas cruzadas e uma coroa, né? A coroa, na verdade, aí está simbolizando aí esses bens da elite que precisam ser salvaguardados, né? A cana-de-açúcar e o café, que era o que movia a economia da época. Eu falei, é isso, vou botar café no ônibus. E aí gente, a obra estava quase pronta. Estava pronta, já estava pintada, tudo bonitinho. E aí meu mestre pirou, falou, Andréia, pelo amor de Deus, já tem muita coisa, muita informação. Eu falei, eu quero botar café, precisa do café, porque o café que vai linkar outra estrutura. Insisti, e não tinha café. E aí foi um rebuliço no ateliê, as meninas me ajudaram e começaram, tem uma escultura velha aqui, porque eu tenho muito isso no ateliê, o pessoal começa a fazer e abandona a escultura, que nem eu
fiz, entre aspas, com Não Desiste de Mim, mas o meu Não Desiste de Mim eu levei para casa. E aí falaram assim, tem uma escultura de fulano de tal que tem um café, você quer? Eu falei, quero. E aí a gente catando para tirar da escultura, colocamos lá. Ela nem vai saber e tal, enfim. E aí eu botei umas quatro sementes de café, mas eu fui para casa, eu não fiquei satisfeita. E eu falei assim, não tá bom, precisa de mais, não dá para parecer que isso aqui é semente de café. As pessoas precisam ser instigadas ao verem as sementes de café. E aí eu comecei, gente, onde que eu vou comprar semente de café? E aí falaram assim, vai na Casa Pedro. Fui na Casa Pedro, comprei lá, acho que 200 gramas de semente de café que eu tenho até hoje. E até hoje eu tenho vontade de botar em alguma coisa que eu ainda vou fazer futuramente. E aí foi isso, foi um festival, né? Aí botei vários. Até no dia de apresentar a escultura lá no Parque Lage, na EAV. Eu lembro que quando a minha professora Fernanda Lopes, ela estava fazendo um acompanhamento da gente de portfólio e eu colando lá as sementes de café, porque caíram no meio do caminho, né? 2 horas de viagem com um peso enorme, cimento, e caiu. E aí eu colando lá para a Fernanda ver. Enfim, Fernanda falou, poxa, que legal, semente, me deu várias ideias, enfim. Foi dessa forma, né? Então, falando um pouco também dessa coisa aí da linha 383, porque é a única linha que faz você sair, né, do subúrbio indo para o centro da cidade, onde tudo acontece, onde um pouco de tudo acontece na cidade e aonde é a chave para você ir para os principais locais onde tudo acontece na cidade maravilhosa. Então, eu falei assim, eu tenho que homenagear essa linha, é a única linha que salva a gente para ir para as universidades públicas, sabe? Para trabalhar no centro, para trabalhar na Zona Sul, para passear, né? Para os pontos turísticos da cidade, você pega a linha 383 se você não tem um carro, né? E se você não tem dinheiro para pagar um Uber ou um táxi. Então, foi isso, sabe? Foi dessa coisa mesmo de estar dentro do ônibus e ficar observando, foi que surgiu essa ideia. Uhum, legal. Um detalhe que eu percebo nas duas é que elas têm esse elemento que as une, ele é uma coisa que vem de fora, né? Tipo assim, no sentido, não é um material que você trabalhou no ateliê, mas é tipo algo que você inseriu, né? A partir de algo que você comprou como emblema, né? Que é de tecido da Polícia Militar, e linka com o café, justamente pelo ramo de café que tem um emblema com café, que ao mesmo tempo tá saindo da boca, né? E tem essa relação que o café também é uma coisa que move, né? O trabalho, querendo ou não, né? Acordar, tomar café, sair para trabalhar, tem uma relação que daí eu acho que na 383 tem uma relação bem sensorial, né, com essa boca e esse ouvido, né, que são, tipo, dá um estranhamento, porque elas não estão em um lugar convencional, que a gente, né, tipo, no corpo, assim, que a gente constrói, né, uma imagem que a gente tem de corpo humano. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre onde você tirou as referências, né, de quem é essa boca, de quem é esse ouvido, e por quê, né? Sim, isso também aconteceu no ateliê. Um dia eu estava lá, né, pensando, gente, porque assim, eu tenho que ter uma referência, eu preciso de uma referência para desenhar e para esculpir, né? Na maior parte das vezes é dessa forma, ou é um sonho que eu tenho sonhos e esses sonhos eu desenho, eu pinto, ou é foto, ou é alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que vai ser essa boca, como é que vai ser essa orelha? E aí eu fiquei olhando, aí eu cheguei assim para um amigo e falei assim, Wallace, deixa eu fotografar a sua boca? Aí ele, quê? Eu falei, eu quero fotografar a sua boca, porque eu preciso de uma referência, e você tem um bocão, é a tua boca. Aí fotografei, é a tua boca é bonita, vai ser a tua boca. E aí aquela zoação no ateliê e tal, fotografia a boca do Wallace.
Aí depois eu falei, e a orelha, cara? Tem que ser a orelha. Aí eu falei, Rodrigo, tua orelha, deixa eu fotografar. Aí fotografei. Mas depois passou do tempo que eu fui parar para ver, porque aí eu tinha que olhar para as fotos várias vezes para poder ir lá, né, esculpir, que eu fui cair em mim, que a orelha do Rodrigo é de um homem branco e a boca do Wallace é de um homem negro, né? Não foi premeditado, né? Mas aconteceu. E a escultura, ela fala sobre um lugar de fala e um lugar de escuta. E tudo foi se formando também, né? Porque aí depois que eu esculpi a boca, esculpi o ônibus, esculpi a orelha, eu fiquei pensando, mas e aí eu mostrava e as pessoas falavam assim, mas o que é isso aqui? As pessoas ainda não entendiam muito o que era uma orelha. E aí as pessoas perguntavam, mas o que é isso? Eu falei, é uma orelha, mas é uma orelha. Aí eu resolvi fazer um livrinho. Cada vez que eu queria botar alguma coisa, o Sandro pirava, Andréia, já tem muita coisa, né? Essa escultura ela é muito assim, né? Ela é muito lúdica, muito... Aí eu falei, não, tem que ter um livrinho. E aí eu fiz um livro, esse livro ainda consegui escrever, mas eu fiz todo um processo também de apagamento, sabe? Ela tem um pouco de pátina. Então eu escrevi algumas coisas. E aí eu escrevi o ERG, escrevi Eu Resisto, Resista, alguma coisa assim. Eu fui escrevendo naquele livro minúsculo, que a maior parte das pessoas, dos observadores, não vão saber o que está escrito ali. Mas eu precisava escrever. E aí eu escrevi o livro e tal. E outra coisa, aí me veio... Aí antes do café, que eu, né, fui também pesquisar sobre emblema, foi quando eu resolvi também, falei assim, gente, eu queria muito colocar um emblema aqui. E aí, novamente, Sandra, Andréia, mas já tá linda a escultura. Não, Sandro, mas essa escultura, ela não é simplesmente contemplativa. É para fazer as pessoas refletirem, pensar, instigar. Aí ele, mas Andréia, eu falei, não tem nada. Eu falei assim, vou botar. Aí fui caçar, porque a escultura, ela não é o tamanho, a torre, né, da qual eu me inspirei, ela não dava um emblema normal. Só que onde eu resido tem aeronáutica, tem quartel da aeronáutica, tem o exército e tem a polícia militar. Então tem muita loja de artigos militares. Aí eu cheguei numa loja lá que era grandona e tal, e vi assim numa vitrine uma roupa de criança de uniforme, como se fosse assim, sei lá, um estilo carnaval, sabe, fantasia. E aí eu cheguei para o vendedor e falei assim, vem cá, esse emblema aqui desse uniforme aqui de criança, vocês vendem? Ela, a gente até faz por encomenda, por medida, né? Aí eu cheguei, ela, vou te levar. Aí me levou lá para o interior da loja, me levou lá no rapaz e tal. Aí eu falei, você faria no tamanho? Ele, qual é o tamanho? Aí fui eu em casa, pegar a escultura, levar na loja. Aí eu falei, ó, esse daqui. Ele foi, tirou a medida, jogou pro computador, simulou lá e fez, bordou um emblema exatamente na medida da torre. Então, assim, tudo, sabe, assim, muito pensado, né? E aí foi daí que surgiu a ideia também da semente de café na outra escultura. Então, as coisas foram acontecendo, sabe? Eu não tinha muita ideia do que ia dar aquelas esculturas e até os últimos detalhes finais foi de última hora. Foi tipo assim, faltava 24 horas para eu apresentar o trabalho no Parque Lage, né? Para a professora dar as considerações finais, a Fernanda dá as considerações finais dela, e não tinha emblema ainda, e fui eu correr para comprar sementes de café, para fazer um emblema sob medida, aquela loucura toda. Então foi assim, foi dessa forma. Mas você persistiu, né? Porque é um detalhe que realmente ele muda a leitura, né? Porque você, enfim, coloca um olhar crítico sobre
enfim, a imagem que você cria, né? Ao mesmo tempo que você quer criar uma imagem de beleza, né? Tipo, enfim, tem uma paisagem que é bonita, embora contrapondo essa ideia de que a periferia é feia, etc, né? Você também traz um lugar de político de que sim, mas aqui também existe essa beleza, mas e por quê? E também, enfim, nessa contradição de que existe a força militar ali, né, repressiva, enfim, que tem uma função diferente da preservação do patrimônio, no caso enfim, do lugar do branco, né? E aí eu acho também que teve uma inversão do papel colonial, né? Quando você colocou a orelha do branco e a boca do negro, né? Tipo, enfim, o lugar de escuta tem que mudar, né? E quem tem a fala também. E tem lugar de resistência, né? Enfim, é bem. Eu acho que você persiste porque você sabe que vai chegar em algum lugar, né? Mesmo que as coisas aconteçam num lugar meio, enfim, do acaso, eu acho que elas seguem uma intenção sua bem clara, assim, é bem forte, isso bem potente no seu trabalho. Acho que dá para emendar agora, eu fiquei, enfim, tem muita relação com o deslocamento, né, enfim, com os percursos, a relação da mobilidade, do acesso, né, no seu trabalho como um todo, daí eu queria falar agora da cartografia das margens e logo emendar no Zona Oeste Ideal, né, porque tem essa inversão, né, tipo, do que é a realidade bruta e cruel, mas ao mesmo tempo você recria a partir desse lugar de sonhos, né, que eu acho que é uma medida de criar a realidade também, né. Aí, no Cartografia das Margens, você cria essa homenagem aos idosos mortos na pandemia de Covid, e a gente sabe que a população, né, negra, periférica, que tem que sair para trabalhar nessas condições de pandemia, são das mais afetadas, e você quer essa homenagem aos idosos. E, enfim, queria que você falasse um pouco, enfim, o processo, né? Porque você insere também uma cartografia e essa cartografia ela não está orientada no que seria o norte convencional, né? Dos mapas que a gente está acostumado a ver, né? Que tem essa relação norte, enfim, também uma visão muito branco-europeia, né? E você, enfim, inverte esse norte, né? Que daí o norte vira o Oceano Atlântico, né? Se você for olhar no mapa global, assim, eu achei isso bem bonito. E, enfim, coloca esses rostos, cria... porque você falasse um pouco, né? Sua inspiração, seu sonho, de quem são, etc. E esse lugar super político também que você coloca. Em 2019, me bateu muito vontade de desenhar mapas, mas eu não sabia como e também não tive muito tempo. Foi um ano muito intenso, né? Eu estava no Caluxo aprendendo escultura, eu estava no Parque Lage, que consumia um bom tempo do meu dia, por ser muito longe também, e tinha faculdade, então, assim, era muita coisa. Estava fazendo um redinamite também na época, já para o final. Então, assim, e logo em seguida também ainda ingressei em um estágio. E aí, quando veio a pandemia, foi assim aquele tempo de calma, né, para uma produção um pouco diferente, de repensar aquilo que eu produzi em 2019, que estava muito pulsante ainda, assim, na minha mente. E aí eu comecei a amadurecer, sabe, essa ideia da cartografia. E aí um belo dia eu, com uma escassez de material, porque as minhas tintas, que eu uso muito marrom, terra, canela, chocolate, cores muito terrosas, ocre. E aí meu estoque de tintas estava acabando. E aí eu fiquei olhando assim pro papel, pro canção, e falei assim, caraca. Aí eu fui procurar e falei assim, vou usar açafrão, peguei borra de café, né? Fiz um café e tal. E comecei a usar também como um suporte assim, pro fundo, sabe? Dessas imagens que eu fiz. E fiquei pensando, e aí eu fui e comecei a desenhar a Zona Oeste, né? Desenhar Realengo, Bangu, Senador Camará, Jacarepaguá. Fui desenhando os bairros da Zona Oeste.
E desenhando os bairros da Zona, eu não fiquei satisfeita, porque os meus trabalhos sempre têm um acúmulo de coisas, de informações, porque eu sou assim, eu sou exagerada. Então, as pinturas e desenhos e esculturas também têm uns certos exageros. E aí eu não fiquei satisfeita só em desenhar um mapa. Eu falei assim, gente, mas porque mapa tem mapa em todo quanto é lugar. Esse mapa tem que ter alguma coisa diferente. E aí eu fiquei muito assim, sensibilizada, sabe? Porque eu me senti privilegiada por morar numa casa e a minha mãe, com 85 anos de idade, ter a casa dela própria, sozinha, sabe? E eu saber que muitos idosos não tinham esse privilégio. Até alguns que não precisavam sair para trabalhar, tinham os filhos, os netos que tinham que ir trabalhar todo dia, que não trabalhavam em tecnologia da informação, na área de TI, por exemplo, que poderia acessar remotamente de casa as plataformas das empresas, mas que tinha aquele trabalho braçal e, no meio daquela pandemia, aquela loucura toda, a gente morrendo, esse povo tinha que sair para trabalhar e voltar para casa, porque a mesma casa que ele morava era a casa onde residia o idoso da família dele. E esses idosos, eles serem expostos à contaminação. Então, eu fiquei muito refletindo nisso, sabe? Eu fiquei muito pensando nos idosos. Eu fiquei muito, sabe? Podia ser minha mãe, podia ser meu pai, né? E ambos têm esse privilégio de morarem na casa deles sozinhos. Então, eu comecei também porque eu não sabia desenhar idoso, sabe? Então, também foi um desafio também desenhar mapas que eu não sabia e desenhar rostos com rugas, que sempre foi algo difícil para mim, e retratar isso, né, de alguma forma. Mas não só desenhar, porque eu não queria só desenhar um rosto de um idoso isoladamente. Esse rosto do idoso, ele tinha que conversar, dialogar com aquela minha militância, sabe? Da Zona Oeste, da periferia e das margens. E daí surgiu essa ideia, sabe? Da cartografia das margens. Agora, a outra coisa que você me perguntou foi sobre a outra cartografia que eu fiz, que foi sobre... Na verdade, só um ponto talvez para depois linkar com a outra, que é uma leitura que eu estou fazendo, né? Eu tenho do seu trabalho, eu penso no Sankofa, né? Que é do povo Akan, né? Que é esse símbolo Dinka, que fala sobre, enfim, né? Esse olhar, enfim, o passado para avançar e ao mesmo tempo essa relação atemporal, né? Então, esse respeito e valorização da vida dos mais velhos com uma memória que também é ancestral, né? E daí, quando eu olho para o seu trabalho e vejo que o norte está pro Atlântico, né? Que é o oceano que divide, enfim, Brasil e África, assim, eu acho que é uma coisa muito poética, assim, é como se você homenageia essas pessoas que estão partindo, mas elas estão voltando para algum lugar que é de origem, sabe? A terra, e aí, né? Eu penso, sim. E aí eu também, enfim, talvez já possa linkar com outro trabalho que é o Zona Oeste Ideal, que você vai falar que é um sonho onde todas as universidades públicas da cidade carioca se concentram nos bairros periféricos e o metrô deixa de ser uma utopia, né? Então você vai criar essa realidade. E aí enfim, nessa relação com a ancestralidade que eu fiquei pensando, eu lembrei do texto do Ailton Krenak, né, que é enfim, ele é dos Krenak, né, indígena, intelectual, enfim, produz muito pensamento, né, e prática, que ele fala que para ele, né, pro povo dele, vários povos indígenas, é parte da vida em si, né, é uma coisa que move a relação dele com o mundo e é uma relação que ela é sempre coletivizada, né, que a existência dele não existe sem os parentes dele, sem esse pertencimento no universo, e é um lugar muito íntimo. Então eu queria que você falasse sobre esse seu sonho, né, de Zona Oeste ideal, esse projeto urbanístico e político de periferia que você criou com uma arte. Eu também,
tive um sonho, talvez não seja frustrado, mas eu acho que houve aí um redirecionamento, mas eu pensei em algum tempo da minha vida em fazer arquitetura, né? Talvez hoje não mais. Então, se eu, for, se eu tivesse poder, se eu fosse uma arquiteto, né? Enfim, engenheiro, eu já nem sei mais, uma urbanista, eu iria projetar uma zona oeste diferente, né? Da que eu resido no momento. E aí, quem sabe, né? Tá, isso não se torne verdade, que é o metrô chegar na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, né? Deixando bem claro que é no Rio de Janeiro. Né? São Paulo não tem muito esse problema, não, né? Você vê o metrô ele transitando, mas no Rio isso ainda não funciona, infelizmente. Mas dizem que é muito importante a gente representar, projetar os nossos sonhos, materializar aquilo que a gente deseja, né? E a cartografia, estudando um pouco sobre a cartografia, ela desde, sabe, os primeiros mapas que foram produzidos, já havia esse desejo e essa força colocada na representação daquilo que se queria. Ainda que essa representatividade ela se concentrasse na elite, porque a gente sabe que os mapas eles têm essa coisa, uma certa contradição do tamanho dos territórios e do que se quer representar. A Europa sempre houve um período em que a Europa ela era retratada como o centro do mundo, e a gente sabe que a Europa ela não está no centro, né? O Brasil como menor do que a Groenlândia, e o Brasil é um território maior, sabe? Assim, colocando a América do Sul menor, a América, na verdade, de uma forma geral menor. Então, tudo isso me chamou a atenção e eu falei assim, não, eu tenho que colocar aqui no papel uma representação daquilo que eu desejo que aconteça na minha cidade. Isso aqui é história e eu acredito que um dia isso ainda possa acontecer, isso vai acontecer de alguma forma. E aí foi isso. Eu pensando assim para as próximas gerações, que eles não precisem ter que lidar com essa dificuldade que eu e tantas outras pessoas lidam, que é a dificuldade de frequentar uma universidade pública próximo de casa ou próximo do trabalho, porque muitos não tentam, ou porque acham que não tem condições de passar, ou porque é longe de casa, é inviável, mesmo que eu passe. Como é que eu vou? O deslocamento é impossível. Trabalho, universidade, casa, né? Aquela coisa que eu falo lá naquele texto lá de notação, o deslocamento a logística é inviável, né? Vamos dizer assim, não é algo realístico. Então, como eu estudo na UERJ, eu amo muito a UERJ, gosto muito da UERJ, mas ainda assim a UERJ sendo um espaço muito democrático e, vamos dizer assim, para mim que moro em Sulacap, né, na zona oeste da cidade, a UERJ das universidades públicas é a mais, digamos assim, viável para mim. Ainda assim, é longe, sabe? E aí eu fiquei pensando, vou botar a UERJ em Realengo, né? Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Então vai o UERJ para Realengo, porque né, Realengo merece uma UERJ, né? Santa Cruz, que a linha tem uma linha de trem no Rio de Janeiro que ela cruza o centro da cidade, o final dela é no bairro Santa Cruz. Então é um bairro muito, muito longe. Eu moro longe, gente, mas Santa Cruz é mais longe ainda de onde eu moro, bem mais longe. Então eu falei assim, caramba, meus irmãos, meus manos, minhas manas lá de Santa Cruz merecem uma UFRJ, então vamos botar uma UFRJ lá em Santa Cruz. Campo grande bairro, um dos principais bairros, assim, pulsante
da Zona Oeste de Campo Grande. Então, vamos botar uma UF, né, em Campo Grande. Então, foi isso. Eu comecei a brincar e pensar, sabe, nessa coisa de uma Zona Oeste ideal. Ah, e os metrôs, me falando do metrô, né, porque com esse negócio de Olimpíada, a gente teve o metrô, no máximo que chegou da Zona Oeste foi lá na Barra da Tijuca, que é um bairro privilegiado, uma Zona Oeste, não muito Zona Oeste. E aí eu fiquei pensando assim, não, vamos botar a linha de trem aí em Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, sabe? Para democratizar o acesso da cidade, né? Porque Lélia Gonzalez, ela fala no Lugar de Negro, ela fala que, e Eustáquio Neves, ele também fala que quando houve aí essa urbanização da cidade, no período aí do Ferreira Passos, prefeito, foi se pensar, e até antes, né? Foi se pensado na questão do negro, vamos esconder o negro na cidade do Rio de Janeiro, vamos tirar ele aqui do centro da cidade, vamos jogar ele lá para o interior, sabe? Era interior, na verdade, né? A Zona Oeste hoje era o interior da cidade. Então, vamos levar esses caras lá para o interior, entendeu? Então, é isso, sabe? Deixar de ser o interior não menos importante e fazer com que isso pulse mais, sabe? Sim. Eu queria aproveitar que você citou a Lélia de novo para... Eu fui ler enfim, um trecho dela do texto Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, né? E para falar que ela cita né, de alguma forma políticas públicas que visem essa compensação histórica, ou essa criação comunitária, enfim, dessa valorização dos povos de origem africana, né? Lá no caso, ele se mantém na costa, né? E aí, enfim, eu achei muito potente, né? É de 88 o texto, e na Nicarágua foi em 87, era muito recente, ela estava muito, sei lá, acho que feliz, né? De que tinham acabado de fazer o estatuto, chamar Estatuto da Autonomia das Regiões da Costa Atlântica da Nicarágua, como uma valorização de manter esses povos, né? Alguns chamam garífunas, tem desde mestiços a negros, mas de manter esses povos ocupando a costa em si, né? E ela faz essa valorização. Eu só vou ler um trecho, né, que é bem curto, que ela fala assim: o Estatuto da Autonomia implica um novo reordenamento político, econômico, social e cultural que responde à reivindicação de participação das comunidades costeiras. Mais do que garantir a eleição das autoridades locais e regionais, o Estatuto assegura a participação comunitária na definição dos projetos que beneficiam a região e reconhece o direito de propriedade sobre as terras comunais. Enfim, né, eu acho que talvez eu trouxe ela assim para pensar que, em alguma maneira, em alguma medida, esse sonho é possível, né? Queremos acreditar que sim, porque ela reitera isso logo na época, lá em 88. Aí eu acho que, ao mesmo tempo, né, a gente pode chegar nas considerações finais, talvez, estamos chegando nos últimos minutos. E aí, queria que você falasse um pouco sobre o Fazendo 100, que é a página do seu Instagram, né, que tem esse nome. E, enfim, você citou a Rede Nami, e talvez já também falar sobre algum projeto que, enfim, talvez tenham faltado nessa relação de permanência no Parque Lage, mas dar um apanhado geral desse seu resistência e fazer artístico, assim, enfim, e seu compartilhamento nas redes. O Fazendo 100, ele foi assim, foi um respiro para mim, sabe? Porque eu já tinha um Instagram pessoal, mas eu achei que ele não ia abarcar o que eu queria passar, sabe? A mensagem que eu queria passar de uma maneira artística. Na época eu não tinha portfólio, eu não me considerava artista, eu não tinha dinheiro, eu não tinha um suporte
eu não tinha nada. E foi nesse período aí da movimentação da gente criar ou se organizar e participar de alguma forma para o leilão acontecer lá na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E aí eu falei, caraca, não tem portfólio, né? Porque tudo é portfólio. Mostra o portfólio, não sei o que, o portfólio para cá, portfólio para lá. Eu falei, não tem, né? Tá, vou fazer o Instagram. Aí eu falei, mas não vai ser André Almeida, vai ser fazendo sem, porque eu não tenho nada, fazendo sem nada, fazendo sem recurso, fazendo sem perspectiva, fazendo sem. E aí eu comecei, até a primeira figura que eu coloquei foi justamente o Não Desiste de Mim. Depois eu tirei o Não Desiste de Mim. Mas eu botei o Não Desiste de Mim lá. E aí foi onde eu, de uma forma assim, muito tímida, eu fui colocando minhas humildes produções, né, ali no Fazendo Sem. Então, assim, a escola em si, os pares, os colegas, sabe, as colegas, me inspiraram muito, né? Rafael Amorim produziu um texto Como Propor um Cartão Postal. E por esses dias compartilhou comigo esse texto, assim, e eu fiquei assim, muito tocada, muito sensibilizada, porque esse texto ele fala de um dos principais cartões postais da cidade do Rio de Janeiro, que é justamente a piscina, sabe? Aonde se situa lá na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. É um lugar bonito que as pessoas formam filas para tirarem foto, porque no fundo, além da paisagem, assim, porque é muito bonito, né, a arquitetura da escola, lá no fundo ainda tem um Cristo Redentor. Então, eu pensei assim, e aí ele discorre o texto falando sobre, né, e ele faz toda uma dinâmica de comer marmita, ele se coloca na fila, né, e fica naquela fila lá para fotografar, e quando chega na hora dele, ele senta na beira da piscina, saca a marmita da bolsa e começa a comer, e o povo fica revoltado. Enfim, o texto é muito interessante. Mas eu me identifiquei muito, eu me senti muito representada, muito abraçada por esse texto. Porque ele fala dessa coisa, sabe, do periférico estar ali naquele lugar que não é para estar, sabe? E receber olhares, né, contraditórios, né? Receber a hostilidade das pessoas. Então, a minha consideração é essa, sabe? Porque, de uma forma ou de outra, por mais que as pessoas não acreditem em você, no que você faz, se você acredita naquilo que você faz e você consegue materializar isso com o teu corpo, sabe, com a tua luta, você, de uma forma ou de outra, você vai receber um retorno. Pode demorar, pode ser que as coisas não venham fáceis, né? Mas o lugar do negro no país e nessa cidade, no Rio de Janeiro, não é fácil, sabe? Mas é isso, a gente não pode desistir. A gente precisa avançar, a gente precisa criar estratégias de maneira a fomentar, sabe, essa militância, entende? E fazer valer a sua luta, né? E aí eu não penso só em mim. Eu penso nos outros, nas outras pessoas, sabe, nas próximas gerações também, de uma forma que isso se torne menos custoso, menos dispendioso, menos sofrido, sabe? Você poder se deslocar da cidade e se deslocar da cidade de uma forma mais saudável, ou de uma forma menos sofrida, sabe? E poder ter acesso às coisas de uma maneira mais igualitária.
né? Acho que, não sei se eu consegui responder a tudo, mas é mais ou menos isso. Uma outra coisa também, nessa questão assim, agradecer, tenho muito a agradecer, sabe? A todo acompanhamento que eu recebi, leitura de portfólio, dicas, críticas, sabe? Auxílios, no Parque Lage, Fernanda Lopes, Fernando Cocchiarelli, Keina Eleison, Camila Rocha Campos, que foram os professores, os mestres, Ulisses Carrilho, curador da escola, que mais? No Caluche, o próprio mestre Sandro Lucena, maravilhoso, né? Família, sim, o investimento que eu recebi, sabe? Acho que apoio moral, isso conta muito para você dar continuidade à sua luta, né? Nem sempre não que o dinheiro não seja importante, é importante sim, porque paga as contas, porque paga material e etc. Mas você receber apoio, sabe, dos amigos, da família, isso é muito importante. Então, eu tenho muito a agradecer também, né, na universidade, na UERJ, os meus professores, que também me auxiliaram muito nas críticas textuais e tudo mais. Isso também é de grande valor. Só tenho a agradecer a todos. E eu agradeço a você, Andréa, por, enfim, toda essa partilha, enfim, sobre o seu trabalho, a gente desenvolvendo junto. Eu espero que você continue com toda essa sua insistência, persistência nos detalhes, enfim, se mantendo o seu eixo, assim, porque tem um lugar muito particular seu no fazer e na forma de expor também todos os seus processos. Acho que é isso. Foi um prazer conhecer mais o seu trabalho, enfim, falar sobre ele. Espero que um dia a gente se encontre pessoalmente para que eu possa ver as suas obras no físico, né? Escultura, bem fotografia, é bem diferente, né? Enfim, acho que daí eu posso falar que essa palestra ficará disponível aqui no canal do Artistas Latinas e no site do Artistas Latinas para vocês poderem assistir e reassistir quantas vezes quiserem. É isso. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos.